o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Um estudo da Confederação Nacional de Municípios, CNM, aponta que em 2024 o aumento do salário mínimo custará 363 milhões de reais aos 184 municípios do Ceará. Esses cálculos fazem parte da planilha que está sendo elaborada ou aprofundada pela CNM, que é a entidade que congrega as 5.568 prefeituras brasileiras, para mostrar ao Congresso Nacional e ao governo federal que quanto mais aumento de despesas e menos arrecadação, faz os municípios enfrentarem novos desafios e mais a crise financeira, como acontece nesse momento. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o repórter Carlos Alberto. Ocupados com o quadro financeiro atual, os prefeitos das cidades brasileiras projetam um cenário com mais inquietação na agenda fiscal e de custos para o futuro. Um estudo antecipado pela Confederação Nacional de Municípios, CNM, revela que, em 2024, o aumento do salário mínimo custará 4,75 bilhões de reais aos cofres das 5.568 prefeituras brasileiras. Os cálculos são feitos com base no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que tramita na Câmara Federal e prevê o valor de R$ 1.389 para o salário mínimo, com vigência a partir de 1º de janeiro. O reajuste do salário mínimo, segundo os números da CNM, representará um acréscimo anual de R$ 363.499.018 para as 184 cidades do Ceará. O levantamento da CNM revela ainda que os estados de Minas Gerais, Bahia e Ceará concentram o maior número de servidores municipais que recebem até um salário e meio mínimos. Segundo a entidade, a soma dos servidores municipais desses 3 estados corresponde a 1/3 do total de servidores municipais levantados. As contas geram preocupação com boa antecedência. Entre 30% e 40% das prefeituras do Nordeste, a maioria do funcionalismo ganha entre um salário e um salário e meio, observa o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski. A pesquisa mostra também que os 3 estados com a menor concentração de servidores municipais que recebem até um salário e meio mínimo são Acre, Amapá e Rondônia, que juntos correspondem a 1,5% do total de servidores municipais com remuneração de até um salário mínimo e meio. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Ainda sobre esse assunto, o governo federal decidiu vetar a lei aprovada pelo Congresso Nacional, que instituía a obrigatoriedade dos estados e municípios distribuírem fardamento escolar para a rede pública do ensino básico. O texto do veto, publicado no Diário Oficial da União, edição desta quinta-feira, será enviado ao Congresso Nacional, que pode mantê-lo ou derrubá-lo. Segundo a Presidência da República, o projeto tinha inconstitucionalidade e não previa, por exemplo, a origem dos recursos para estados e municípios arcarem com a compra do fardamento escolar. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, ao encaminhar documento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo veto à lei do fardamento escolar, destacou que o impacto com essa despesa chegaria a 7 bilhões e 900 milhões de reais para 5.568 cidades brasileiras, enquanto para os estados e o Distrito Federal os gastos seriam de 5 bilhões e para o governo federal apenas 130 milhões de reais. Jornalista Beto Almeida, esse veto do governo federal à lei do fardamento escolar, ou melhor, a distribuição do fardamento escolar, ganha esse debate, entra nesse debate que marca a mobilização dos prefeitos de todo o Brasil desde o início do mês de agosto. Eles foram a Brasília e agora, nesse momento, entidades estaduais que congregam os prefeitos de cada estado brasileiro se reúnem, se movimentam, essas entidades com os prefeitos para uma paralisação no dia 30 de agosto para chamar a atenção tanto da sociedade brasileira quanto dos parlamentares, deputados federais e senadores e também do governo federal
para a crise financeira que enfrentam os municípios brasileiros. Nesse momento, tem essa mobilização e esse veto acaba sendo uma vitória, que significa alívio para as prefeituras. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Esse veto, Luzenor, coube ao presidente em exercício, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Não foi o presidente Lula que vetou essa matéria, porque o Lula está em viagem, né, à África do Sul. Mas coube essa decisão ruim, eu diria, negativa, para o presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Lógico, os prefeitos, Zeno, sempre irão reclamar da questão de acréscimo de despesas. Agora eu pergunto, é uma despesa de fato tão significativa para os municípios não conseguirem arcar com o pagamento do fardamento escolar dos alunos? Fardamento escolar que eu digo é uma calça comprida simples, uma camisa dessas de malha simples e um par de sapatos. É isso, é o fardamento escolar. Jornalista Beto Almeida, a decisão do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, em vetar o projeto de lei, claro, atende a esse apelo dos prefeitos, mas tem por base legal o argumento da inconstitucionalidade. E se você observar, essa movimentação dos prefeitos tem um foco, qual é? Se o Congresso Nacional aprova leis com despesas, que aponte também a origem do dinheiro para as prefeituras bancarem a conta. É esse o questionamento, é esse o movimento que eu entendo que está sendo feito. Daqui a pouco pelos você vai governar, Luzenor. Pelos prefeitos. Não, Beto, se governa, por exemplo, você tem falado com frequência sobre, por exemplo, o piso salarial da enfermagem. Vamos já falar disso. Tudo bem, mas para contextualizar e para se contrapor aqui ao seu argumento, se governa. O piso salarial da enfermagem foi imposto, foi aprovado pelo Congresso Nacional com lei sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro. E o que aconteceu naquele momento, jornalista Beto Almeida? O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei, instituiu o piso salarial, a exemplo do que fez com justiça para os professores. E no caso da enfermagem, quem foi pagar a conta? Os prefeitos chiaram, os governadores chiaram e a União teve que entrar com uma contrapartida, ou seja, nesse momento, nas últimas 24 horas, o dinheiro para os municípios pagarem o piso salarial da enfermagem está sendo encaminhada uma ajuda pelo governo federal. É esse contraponto que a gente precisa fazer e para esclarecer a população e os nossos ouvintes. Não é apenas esse discurso simplista de dizer o seguinte: daqui a pouco não vai mais se governar. Vamos lá, Bruno. Peraí, deixa eu falar. Governar. Posso falar agora? Se governar, você já argumentou demais. Não, você fica agitado quando... Não fica agitado. Deixa eu falar agora. Se apresenta um contraponto, diga aí, Beto. Deixa eu argumentar também agora. Faça, ok, porque tá faltando água aqui. Tá, eu entendo a preocupação, eu entendo a dificuldade que muitas prefeituras enfrentam em relação à queda no repasse de recursos, porque muitas... praticamente 100% defende de transferências de recursos estaduais e federais. Agora eu gostaria de fazer também aqui um desafio para os prefeitos. Sabe qual, Zenor? Já que há uma preocupação tão grande com gastos, vamos então sugerir aqui aos prefeitos e à CNM, que é a entidade municipalista, que defende a bandeira municipalista, para orientar os senhores gestores municipais, Luzenor, a não fazerem mais contratações de bandas de forrós, de eventos, Luzenor, que resumam-se em gastos que não são prioritários para os municípios. Olha, nós vamos entrar agora no mês de setembro. É verdade, setembro tem a proclamação da República, também deixem de fazer determinados eventos na área esportiva. Como é que você está com dificuldade financeira e vai contratar que são recursos de excesso, que deixem de contratar determinadas empresas que certamente têm valores superfaturados, não apenas na área da cultura, na área do forró, da dança, mas também do esporte e outras áreas que são atingidas e certamente tem polêmica e tem suspeita de fraudes ou irregularidades. Essa sua recomendação é importante, é de extrema importância, mas o que eu volto aqui a discutir, a questão é o seguinte: se o Congresso Nacional aprova alguma lei que tem despesas para os municípios, e nesse caso, Beto Almeida, as lideranças municipais têm toda a razão, que se mande a contrapartida pela União, pelo governo do Estado. Lembrando que tem muitas prefeituras aqui no estado do Ceará, entre as 184,
que o fazem sem nenhuma obrigatoriedade da lei, já vinham fazendo, tá certo? Boa iniciativa. Iniciativa, boa porque iniciativa. gerar, mas será que gestar, não estou fazer a defendendo gestão aqui é isso, município Luzenor. não, Beto. Fazer a gestão é isso. Porque daqui a pouco vai dizer o seguinte, eu só faço isso se tiver isso. Eu mas só faço claro, isso se é questão de verba. responsabilidade, Meu amigo, eu sei, Beto. mas gestar, fazer a gestão de uma... Beto, legislar, falar, parlamentar é fácil porque você sempre vai aprovando as leis, você faz um discurso bonito e na hora de prestar contas, na hora de dizer o seguinte, de cumprir as ações, de impor, de respeitar as regras da legislação, aí sim, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Então falar é fácil, falar é fácil.